A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a todos e amados, toda a irmandade, paz de Deus a todos, irmãos, paz seja convosco, paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui que vos fala é o diácono, missionário e evangelista Ivanês Barbosa. Quero desde já, antes de trazer aqui uma palavra, é de praxe, né? Sempre eu gosto de falar para a irmandade, né? Que sempre me segue, da Igreja Cristã do Brasil. Tem muitos amigos lá, inclusive tem um primo, tia, tio, primos, faz parte desse ministério. Eu faço parte da Assembleia de Deus, da IADER, mas eu tenho uma consideração e um respeito a todos os irmãos de qualquer regimento, segmento, de qualquer convenções que esteja pregando a palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu fico até triste quando eu vejo pessoas falando mal, irmãos de igrejas falando de outras igrejas, falando mal. E a nossa luta não é contra a carne, nem é contra o sangue, mas assim é contra a potestade e principado. Amém? E quero cumprimentá-la, né? E cumprimentá-la, amada igreja, militante do Senhor Jesus, com a doce, gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Siga-me lá no meu Instagram, missionário Ivanei Barbosa, é o nome do meu Instagram. Você vai ver novidades lá. Ligue para mim no 084, que é o código do estado do Rio Grande do Norte, 9940 0030, para que eu possa botar você no meu grupo, né? No grupo da Igreja Livres para Adorar, e também se inscrever no meu canal Livres para Adorar, que está no YouTube. Amém? Isso aqui é mais um vídeo que eu estou fazendo aqui em minha casa, transmitindo algo novo, sempre transmitindo uma palavra de fé, uma palavra de paz, uma palavra de amor para todos os irmãos e vós outros. Amém? E nesse dia de hoje eu gostaria de trazer neste vídeo uma palavra que encontra-se no livro de Mateus, capítulo de número 24, que é um capítulo escatológico, que quando Jesus estava dando ali uma escatologia, né? Ele estava pregando ali uma tremenda escatologia, estava ali falando sobre os fins dos tempos, sobre os sinais que estão acontecendo e que irão ainda de acontecer, né? Porque, irmãos, se os irmãos for observar, os sinais estão fortes. Você sabe que a gente vê hoje aí nações contra nações, reino contra reino, né? E vemos também as coisas acontecendo de uma maneira assustadora, né? Assustador, aonde qual a neurose, o psicótico, né? Ela cresce a cada dia, né? A gente vê aí as pessoas entrando em depressão por causa desta pandemia, porque as pessoas não querem se voltar para Deus, não querem entregar a vida para Deus, não querem viver em oração, não quer estar em contato com a palavra, não quer se alimentar da palavra, fica buscando outros meios, outros caminhos, e o caminho verdadeiro é o caminho do Senhor Jesus Cristo. Jesus mesmo, ele chegou a responder para Tomé ali no livro de João, capítulo 14, versículo 6, quando Jesus diz assim: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então é através de Jesus. Então, se nós seguirmos Jesus, se nós estivermos, né, na videira que é Jesus Cristo, né, lá em João 15, né, fala acerca disso, a gente vai dar bons frutos. Amém, queridos? A gente temos que estar ligado na videira. Jesus, ele é o cabeça. A igreja, né, o corpo de Cristo é a igreja. E como igreja, a gente temos que ser membro, né? Fazer parte da membresia do corpo do Senhor Jesus, e todo mês estar rodeando a mesa, celebrando o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então eu estou aqui para avisar, amada irmã e irmãos de todas as igrejas que me seguem lá no meu Instagram, missionário Ivanei Barbosa, que também está no grupo Igreja Livres para Adorar, e aqueles que estão no meu privado, que sempre viu os meus vídeos e viu os meus áudios, né? Que me escutam, que
O momento que nós temos que, para não esfriar na fé, é a gente estar sempre se alimentando todos os dias, comendo do rolo, né? Como diz lá em Ezequiel capítulo 1, quando Deus ordenou ali a Ezequiel, disse: Ezequiel, coma desse rolo, porque ele tem sabor de mel. Glória a Deus. O rolo ali simboliza a palavra de Deus, a palavra rema, a palavra profética. Precisamos a cada dia se encher, né, do conhecimento da palavra de Deus, para se fortalecer, para não desistir, para não esfriar na fé. Por isso que Jesus vai e dá aquele sermão escatológico ali em Mateus 24, versículo 12 e 13. Jesus disse assim: por se multiplicar a iniquidade de alguns, o amor de muitos esfriarão. Irmãos, Jesus veio, né, atrás de duas coisas, entre tantas. Eu vou frisar duas que eu vejo assim, na minha concepção, na minha percepção de ver e na minha concepção espiritual, duas coisas bastante bem importantes que Jesus trouxe para nós. Primeiro, ele veio para morrer por mim e por você, né? Ele veio para nos salvar, amém? Primeiro ponto. Segundo ponto, né? Ele veio para trazer vida e vida em abundância. João 15, versículo João 14, não, João 15 mesmo, não, João 10, perdão irmãos, João 10, versículo 11, 12, né? Ele veio para dar vida e vida em abundância, amém, queridos? Então precisamos a cada dia buscar essa abundância, buscar este regozijo na alma, este refrigério, que só que pode dar é a palavra. E 4 elementos principais para a vida de um evangélico, de um cristão, né? Primeiro é estar em vigilância. Jesus disse: vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, amém? Primeiro lugar. Segundo lugar, a gente está em constante se alimentando na palavra, vivendo sempre na palavra, buscando a palavra. Não é esse viver no obstáculo, né? Tem pessoas que vivem no abstrato, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer assim, e fica criando, elaborando, né? Criando projetos, planejando, e não sai do abstrato, fica no abstrato e não cresce. E quando cresce para baixo, igual rabo de cavalo. Nós temos que crescer para cima, meus queridos. Temos que crescer para a glória de Deus. Amém, meu amado? Então, esse é o ponto. Segundo ponto. Terceiro ponto é a gente estar sempre em oração, né? A oração, ela move montanha. A chave da vitória, né? A oração, ela é a chave da vitória. Amém? 4 pontos. É a gente estar sempre em harmonia, em comunhão e união com todos, no geral. Porque a palavra de Deus diz ali em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que Deus, ele diz assim: segui, né? Ele não está dizendo que é para você seguir hoje e amanhã não seguir, não. Segui a paz com todos, seguis, né? Seguiu a paz, siga a paz com todos, né? E busque sempre a santificação, porque sem a qual jamais verá a Deus, irmão, se você não buscar a santificação. Só que a santificação, ela está em segunda instância, ela não está em primeira instância. Primeiro temos que seguir a paz com todos. É claro que você vai tentar questionar aí, né? Você que conhece Bíblia, né? Mas não pratica, é um hipócrita. Lá em João, no Evangelho, ali nas cartas de Romanos, capítulo 12, versículo 18, né? O apóstolo Paulo diz assim: mas se for possível, tenha-se paz com todos. Mas no versículo 21, Romanos 12, 21, o apóstolo Paulo diz assim: mas não se deixe ser vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. Vença o mal fazendo o bem, irmãos. Faça o bem, estenda as mãos, levanta aqueles que estão fracos e ajude. Romanos 15, versículo 1 fala isso. O apóstolo Paulo manda nós levantar os fracos e ajudar. Amém? Ajude com a palavra, ajude também contribuindo, né? Procure saber o irmão, o que o irmão está precisando, né? Paga um papel de água, um papel de luz, paga o bujão dele, o gás dele. Faça isso, irmão. Quando você está no supermercado e for encher, né, o carrinho lá, fazer sua feira, lembre que tem alguém que está necessitado, está precisando. Se você vai botar 10 quilos de feijão, né, para você comer com a família, bote 12, bote 2 a mais, né, bote sempre 2 a mais, tanto no arroz, no macarrão, no vitamina, no açúcar, no café, na bolacha.
E quando chegar em casa você separa, se 2 quilos de cada, faz uma cestinha básica, vá lá e abençoa o irmão. Não vai lhe fazer falta não, irmão. Não vai lhe fazer falta para você não. Uma coisa que eu acho bonita é a Irmandade, né, ali da igreja, qual o meu primo faz parte lá, que é a Igreja Cristã do Brasil, que eles são voluntários, solidários, eles têm amor uns com os outros, eles vivem na prática ali como era a igreja primitiva na época. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, da altura do versículo 43 e diante, olha lá para você ver, que está ali o apóstolo Paulo, né, junto com o apóstolo Pedro e todos os outros apóstolos, estava tudo reunido ali, né, e os diáconos também, tudo cada um na sua função, tudo trabalhando ali, tudo se ajudando, tudo cuidando um do outro, e todos viviam em comunhão até no partir do pão. Que coisa linda, rapaz. Se a igreja de hoje em dia, se ela não fosse tão materialista, capitalista, se não pensasse tanto em dinheiro, né? Eu conheço igreja que está aí nos meios de comunicação, estão aí na televisão, na internet, nas redes sociais, pregando o amor, pregando salvação, mas enquanto tem um membro passando fome, passando necessidade, precisando das coisas, né? Enquanto alguns deles, né, pastores, presidentes de convenções grandes aí, né, que abriu a igreja, que são milhões que seguem ele, e cai dinheiro com força, né, na sua conta para manter o programa de televisão, cai além do valor que ele já paga todo mês. Aí você pode dizer assim, mas missionário Ivanei, mas a despesa é muito alta de um homem desse, é alta, mas o que cai é 10 vezes mais, às vezes até mais, na conta dele. Você sabe quanto é que ganha? Ele vai dizer, ele vai pegar uma prancheta ali, vai fazer uma lista ali, ó, do que entrou, a parte que sobrou ali, para ele pagar o programa de TV, de rádio, de televisão, e o que sobrou para ele. Ou você acha que aquele helicóptero que ele tem, o jatinho que ele tem, a fazenda com milhares de cabeças de boi ali dentro, foi comprado com dinheiro de quê, meu irmão? Com dinheiro de oferta, de dízimo, de voto, dos irmãos, dos fiéis. Enquanto tem alguém em casa passando fome, passando necessidade, precisando de um apoio moral, financeiro, precisando de um cuidado, precisando de ouvir a voz de Deus, precisando de ser apacentado, cuidado pela igreja. A igreja, ela tem que ter o trabalho social, sim. A igreja, ela tem que ter em nome de Jesus, irmãos. Amém? A igreja não pode ser só apenas pregar a palavra de salvação, de arrependimento e só arrecadar dinheiro, e uma parte do dinheiro, né, eles ficam lá colocando na conta dele para andar no luxo. O pastor presidente de determinada igreja, que eu não vou dizer o nome, né, até por questão ética, ele tem um helicóptero lá na sacada do prédio lá, do apartamento de luxo dele. Ele não anda nem de carro para enfrentar o trânsito. Ele sai de lá direto para a igreja, lá para a sua sede, para a catedral lá, que pega 20 mil pessoas assentadas. Será que é pequenininha essa catedral? Com 20 mil pessoas dentro da catedral. Ele vai de helicóptero particular, dele mesmo, entendeu? E quando viaja para fora, vai de um jatinho dele particular. Ele tem um helicóptero, tem um jatinho, tem fazenda, tem segurança, né? E qual é a segurança que nós temos? Só apenas Deus para cuidar de nós. Amém, queridos? Isso aqui não é um desabafo, não. Isso aqui é o fim dos tempos, é o cumprimento da palavra de Deus, que muitos ficarão ricos, né, usando o nome do Senhor Jesus em vão. Por isso que eu acho bonito, irmão, a igreja cristã do Brasil pregando o amor. Eles vivem o amor. Eu fico triste quando alguém chega perto de mim e diz, mas ela é uma seita, porque elas pregam contra o dízimo, é uma seita. Você sabe se elas não ajudam? O que eles dão mais do que o dízimo, rapaz. Eles ajudam o próximo, estende as mãos, ele abençoa. Eu conheço história aqui perto de mim, de pessoas que se uniram, eles são predeiros, né? Eles construíram casa e deu para quem não estava com condições de morar, e restaurou casas que estavam quase indo abaixo, quase o teto caindo na cabeça, faltando tudo. Foi lá, fizeram um mutirão lá e deram conforto. A pessoa vivia numa maneira desumana, e a igreja cristã do Brasil foi lá e ajudou. Eu não vou dizer quem é, não vou dizer onde é, não vou dizer em qual lugar é, né? Porque eu não tenho autorização para falar. Mas eu conheço história. Eu oro muito por esse ministério. Eu oro muito pelos irmãos da igreja cristã do Brasil. Eu oro muito por eles.
eu oro muito por outras igrejas que têm trabalho social, eu oro muito por todos os ministérios, tanto tradicional como pentecostal ou neopentecostal. Eu oro por todos eles, irmãos, porque é o meu dever como cristão orar por essas pessoas, não acusar, não apontar, porque Deus não fez nós para ser juiz, para estar julgando ninguém. Amém, queridos? A iniquidade, quando entra, as pessoas manifestam as coisas ruins, pensamentos ruins, malícias. São pessoas maliciosas, pregunçosos, sem domínio próprio, sem afeto natural, amante de si mesmo, irreverente. E ali está se cumprindo o que diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, que nos últimos tempos virão os dias trabalhosos. Estamos vendo aí os dias trabalhosos. A iniquidade está crescendo, né? A incredulidade está crescendo a cada dia, porque as pessoas deram as costas para Deus. Lá no livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, né? 2 de Crônicas, no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei. Jesus, ele vai ouvir, né? E eu ouvirei, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Ele vai sarar quando as pessoas se voltar para ele. Jeremias 33:3, né? Deus usou ali o profeta Jeremias para dizer: olha, clama a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Amém, queridos? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e que jamais subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para revelar para os que o amam, para os que o temem. Jesus, ele está voltando, ele está vindo buscar a sua igreja. E ele está preparando o palco, enquanto Satanás está aí preparando o palco, né? Para ele vir aí colocar a ordem mundial, né? Colocar a única moeda, o único governo, o único Deus, falso Deus, o Messias está vindo aí para se colocar dizendo que é o próprio Deus, se cumprindo ali o que diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 e 4, que o Satanás ele vai sentar no trono lá de Jerusalém e vai declarar Deus, vai declarar o Messias, vai dizer que ele é o próprio Filho de Deus, e vai por 3 anos e meio, segundo os estudos de escatologia, né, diz que durante 3 anos e meio vai ter só paz, não vai ter guerra, ninguém vai passar fome, todo mundo vai ser cuidado, bem cuidado. Depois vão colocar o chip, e nesse chip aí as pessoas vão igual como está acontecendo aí agora. Os que estão tentando criar aí uma lei, né, que nós temos que tomar a vacina, as 2 vacinas. Eu já tomei uma, vou tomar a segunda. Mas os que não tomarem vão perder muitos privilégios, principalmente o privilégio de viajar, né, de viajar até para ir visitar uma família, né, ou para trabalhar, para comprar alguma coisa, né. Então alguma coisa vai acontecer, né? Alguma coisa vai acontecer, né? No país, né? O anticristo ele está vindo aí, ele vai vir buscar o seu povo. O anticristo ele está vindo aí, se passando por profeta verdadeiro, na realidade é um falso profeta. Ele está vindo aí para trazer paz, entre aspas, né? Trazer paz. Depois vai vir a guerra, vai vir a tribulação, aí vai começar a batalha do Armagedon. Aí vai ser o momento que Deus, né, a gente vai ouvir os alaridos, né, da última trombeta soando, o céu se abrindo, Jesus descendo com os anjos para vir buscar a sua igreja. Vale a pena, meu irmão, a gente ir até o fim. Aí, voltando aqui para o texto, já para concluir, né, fechando com chave de ouro essa palavra. Lá em Mateus 24, versículo 12 e 13, Jesus diz, né, Jesus continuou dizendo, ele diz ali, ó, e por se multiplicar, né, ó, se multiplicar a iniquidade de alguns, o amor de muito esfriarão. Mas aquele, ó, não está dizendo especificamente quem é, de que igreja é, qual é a igreja que vai. Irmãos, eu fecho esse parênteses para abrir para dizer a você, digo com vergonha. Eu tenho vergonha, irmão, quando eu escuto alguém fundamentalista, se fundamentalizando ali, e se espiritualiza tudo. São pessoas radicais, extremistas, e que chega ao ponto de dizer que a única igreja, que se a gente tiver
né, fundamentado, né, nos dogmas, do estatuto dela, se não estiver seguindo a doutrina dela, não vai ir para o céu, vão tudo para o inferno. As outras, é tudo igreja falsas, igreja, é tudo herética, é só a verdadeira dele, só que vai para o céu são eles, os outros vão tudo para o inferno. Você já viu esse tipo de ensinamento aí? E tem mais, irmãos, eles acrescentam ainda diz assim, que só quem vai entrar no céu é só 184 mil. Aí não pega o contexto, rapaz, não leu a história direito. É um pouquinho mais lá na frente, diz lá que todas as nações e povos e línguas de tribos que estão na terra entrarão no reino de Deus. Eu tô rindo, irmão, porque é muitos estudos distorcidos, deturpado, é um evangelho adulterado, prostituído, um evangelho sem pé, sem cabeça, um evangelho, né, de água com açúcar, uma cibaleninha só, ali um evangelho que não cura nem dor de cabeça, meu. Um evangelho de massagem no ego, um evangelho de prosperidade, essa teologia da prosperidade, né, o emocionalismo, tá acabando com as igrejas, tá acabando com a igreja de Cristo, irmão. Mas aquele que vai ficar firme são os remanescentes. Jesus mesmo, ele fez essa promessa, ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja, ó, esta igreja, eu sou a igreja de Cristo, irmão, e você também é a igreja de Cristo, amém, queridos? Creia nisso, apenas faça a vontade de Deus, não deixe que a iniquidade entre no seu coração. Mas aquele, ó, aí Jesus continuou dizendo, aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo, vai ser salvo. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então você vai ser salvo, se você perseverar até o fim. A história não está no começo, minha e nem sua. A nossa vitória não está no começo, nem está no meio, está no final. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Amém? Eu profetizo em nome de Jesus que Deus ele vai te dar vitória. É só ficar firme, é só não dar ouvido, né, aos falatórios, não se envolver, né? Lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22, né? O apóstolo Paulo orienta a igreja, olha, não se precipite, não se envolva em conversas, em assunto alheio, não se envolva em pecado alheio, não se envolva, meu irmão. Fique firme, fique na posição, procure os melhores dons, né? Cuide de você, da sua vida espiritual, cuide da sua família. Apocalipse 3, 11, né? E 13, o evangelista João, ali o apóstolo João, né? Ele diz o quê? Guarda o que tu tens, para que os outros não venham e não tomem a sua coroa, né? Guarde a sua família, guarde a sua história, guarde, né? Você está criando o seu memorial, o seu legado vai ficar aí. Irmãos, o que vai ficar para essa geração que vai vir aí, irmãos? As pessoas não querem mais guardar bons costumes, porque a doutrina, né, dos apóstolos, se nós seguir bem direitinho, é para que nós não perdemos os bons costumes, não venha desaparecer. Amém, irmãos? Se você for ver lá no livro de Juízes, Deus levantou vários juízes, mas Deus foi, meu irmão, e fez com que Débora se levantasse uma mulher, e desse uma grande lição a Baraque, porque Baraque não estava querendo descer lá embaixo para ganhar a guerra. Amém? E ela foi, e para a glória de Deus, ela venceu. Mas só que ficou lá o nome dela, não ficou o nome de Baraque, não. A glória, a honra, ela foi honrada por Deus. Deus, ela quer honrar você, minha irmã. Deus quer honrar cada um de nós. É só a gente não ser covarde. É só a gente fazer a vontade de Deus com amor, com ordem, decência e sabedoria, com mansidão e com humildade. Tenha humildade. Trabalha com amor, ajunte, não espalhe, não se embarace com as coisas desse mundo, né? Não se conforme com este mundo, não fique conformado com o sistema desse mundo, se conforme com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus. Romanos 12, versículo 2 fala acerca disso, que nós não podemos se conformar com este mundo, mas se renovada com a graça de Deus que foi dada a cada um de nós. Amém? Vamos se alegrar, levanta a cabeça, você não tá perdido, você não está vencido.
ainda há tempo ainda de um grande avivamento acontecer, né? Mesmo nesta pandemia que está aí, né? Essa pandemia ela veio aí, Deus permitiu vir para botar todo mundo do mesmo tamanho, para mostrar também os milionários, os multimilionários, os bilionários, né? Que eles também são de carne e osso, que não é montanhas de dinheiro, de fazendas e gados, e helicópteros, jatinho, luxuosos, templos luxuosos, nada disso. O ouro e a prata deles vão virar tudo ferrugem, vão tudo cormover, meu irmão, vai tudo se acabar. Não pode comprar toda a fortuna de um homem desse. Eu não vou dizer o nome, por questão ética. Esta fortuna que muitos têm, né? Não compra a salvação. Em contrapartida, um mais humilde que mora lá na favela, no barracão, lá na favela, dobra o joelho e diz: Senhor, tenha misericórdia de mim, salva-me, Senhor, me salva, salva a minha família. O Senhor salvou gratuitamente, dando Jesus, o seu filho, para morrer. O mais miserável de todos os miseráveis, se arrepender, ladrão, estuprador, assassino, mentiroso, né? Prostituta, homossexual, lésbica, macumbeiro, feiticeiro, espírita, cartedista, budista, islamista, muçulmano, judeu, católico, até evangélico também, meu irmão. Tem evangélico aí que tem nada, evangelho é só a fachada, mas o conteúdo não tem nada a ver, o testemunho, o conteúdo não tem nada a ver com o evangelho verdadeiro de Cristo, porque o evangelho de Cristo, irmão, é salvação, é paz, é amor, prosperidade, é abundância. O evangelho de Jesus Cristo cura a alma, tira toda a ferida da alma. Depressão, cura a depressão, tira tudo que não presta. O evangelho ele restaura. O evangelho ele o evangelho que eu vivo é o evangelho da reconciliação, o evangelho do amor, o evangelho da compreensão, o evangelho do perdão. Não é esse evangelho que tem aí não, meu irmão, materialista, egoísta, soberbo, pessoas que ficam pregando o evangelho com avareza, pregando o evangelho para ganhar dinheiro. E o evangelho de Deus, irmão, é claro que quem está na obra precisa de ser cuidado. Até que os sacerdotes lá era cuidado era 12 tribos, uma tribo. As 11 tribos cuidavam de uma tribo só, que era a tribo de Levi, que não podia trabalhar, não podia, era só para cuidar da alma das pessoas, né? Para receber os sacrifícios dos pecados do povo, para entregar diante de Deus, para Deus perdoar. Era o trabalho dos sacerdotes. Se você for estudar bem no Antigo Testamento, o trabalho de sacerdote é um trabalho light, Agora o trabalho de profeta é um trabalho espinhoso, irmão. Estude bem a biografia de Jeremias. Foi um dos homens que mais chorou, mais lamentou na Bíblia, que mais desceu a cisterna, foi Jeremias, por ele entregar a verdade, por ele entregar palavra de arrependimento, palavra de perdão, né? E os profetas sofreu, Elias foi um que sofreu, teve que se esconder na caverna, né? Por ele ter profetizado que não ia mais chover ali por causa do pecado de Jezabel. Jezabel pagava 400 profetas para ficar do lado dela só para profetizar o que ela queria. Profeta comprado, tem muitos profetas comprados. Não se engane, irmão, com o profeta do real, profeta comprado. Tem muitos profetas falsos. Existem muitos mercenários, mas também tem muitos profetas verdadeiros do Senhor que não se curvou. 7.000. Deus falou para Elias: Elias, tem 7.000 que não se curvaram não, Elias. Está só esperando apenas você se levantar aí. E Elias fez o desafio para Acabe. Diga: olha, pega todos os profetas que tu tem lá, né? Os 850 profetas apareceu lá no Monte Carmelo. E Elias fez uma oração a Deus e mostrou que Deus era Deus. E todos foram consumidos ali. Porque quem está com Deus, irmão, tem tudo. Agora quem não tem Deus, tem tudo nessa terra que não tem Deus. O que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma? O que adianta você ter tudo, todo conforto, né, financeiro, e quando morrer, a fortuna fica aí para a família brigar? É o que eu vejo hoje nas reportagens, na internet. E eu creio que os irmãos também veem, né? As pessoas brigando por causa de fortunas que ficam, né? De determinado artista que morre, né? E nem o dinheiro dele não pagou, ele não conseguiu comprar a salvação.
se ele tivesse trocado o joelho, se arrependido, reconhecido que Jesus é Senhor e Salvador, ele tinha se salvado. Tem muitos que têm montanhas de dinheiro, é rico, não sabe nem o que tem, mas não tem encontro com Cristo, nunca teve um verdadeiro encontro com Cristo, não teve um arrependimento. No dia do juízo, todo o dinheiro desse povo não vai comprar a salvação deles. Lá no livro de Sofonia, eu aconselho a vocês meditar em Sofonia. É uma palavra ali de juízo, de conserto. Se você for ler o livro de Sofonia, o capítulo 1 de Sofonia, no versículo 7, né? Tem uma ordem dizendo lá, olha, cala-te diante de Deus, e Deus vai esclarecer o que vai ser, o que eu vou fazer. Continue lendo lá que você vai ver que muitos vão fazer casas e não vão morar. O ouro e a prata não vai comprar a sua salvação. É forte, irmão, o livro de Sofonia. Amém? As pessoas leem muitos livros maiores na Bíblia, mas a revelação de Deus está mais forte ainda, mais forte mesmo, né? Tirando o livro do Apocalipse, é claro, porque o livro do Apocalipse é o livro principal de todo o acontecimento que vai acontecer, do que já aconteceu, o que está acontecendo, o que ainda vai acontecer, o livro do Apocalipse. Mas os livros menores são os livros onde traz grandes revelações para nós se consertar, né? Para que a iniquidade não venha nos dominar, para que a gente não venha perder a salvação. Porque muitos serão chamados, poucos serão escolhidos, e o pouco que é escolhido aí vai ser passado na peneira de Jeová, entendeu? Então Jeová, Deus o eterno, né, o Criador, ele está nos observando. Ele está lá em Provérbio 15, versículo 3, né? Salomão, ele escreve lá, dizendo lá que os olhos de Deus, ele percorre, né? Deus está olhando, observando. Ele está andando pela terra, contemplando os bons e os maus. Daniel 2:22, Deus também revelou para Daniel, dizendo que Deus conhece o profundo e o escondido. Ele conhece quem anda nas trevas e conhece quem anda na luz. Em vários lugares na Bíblia você vai ver Deus, ele irado, revoltado. Deus, ele quis destruir o povo lá no Antigo Testamento. Moisés disse: Senhor, destrua não, dê mais uma chance para esse povo, dê mais uma chance. Parece até uma história de carochinha, né? Deus ouvindo para Moisés, um homem de carne e osso, comedor de feijão e arroz, falando com Deus. Deus ouviu Moisés e Deus disse: olha, eu não vou destruir vocês, mas também não venha clamar mais a mim, porque eu não vou ouvir mais o clamor desse povo. Aí a ordem que Deus deu para esse povo, isso você vai ver lá no livro do Êxodo. Deus mandou o povo marchar. Diga a este povo que marche e me obedeça, para que eu possa abençoar o seu pão, a sua água, e toda enfermidade eu vou tirar do meio de vocês. Mas me sirvam, na verdade, servindo a você, Moisés. Porque até então eu estava servindo só a Moisés ali, mas não estava obedecendo. Porque você está ali fazendo uma coisa, é diferente de você estar, né, sendo submisso ao comando de um líder, né? Porque Deus coloca um homem como líder. Se o líder for um mau líder, for um ditador, né? Deus vai cobrar do ditador. Tem muitas igrejas aí que são materialistas e também fundamentalistas. Essa igreja, Jesus está do lado de fora. O Espírito Santo de Deus está fora, querendo entrar. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, né? Ele quer entrar. Ele quer entrar dentro da sua casa, como ele entrou lá na casa de Zaqueu e salvou Zaqueu e toda a sua família. Ele quer salvar você também. Dê lugar ao Espírito Santo. Que Deus abençoe nesse dia de hoje todos vocês, em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos.